Paz do Senhor, meus queridos da Escola de Teólogos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Escola de Teólogos. Quem vos saúda é o presbítero Paulo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se porventura você é novo aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo de notificações e deixe o seu comentário em mais esse review. Olha o que temos aqui, olha a pérola, olha o livro que temos aqui. Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones escreveu esse livraço aqui. E hoje a gente vai fazer o review desta obra. Mas para tanto, né, antes de começarmos, eu peço para os irmãos, não se esqueçam, irmãos, curta esse vídeo. A gente trabalha com bastante reviews aqui, de vários livros aqui no nosso canal. E hoje a gente tem esse prazer de ler mais uma obra e de apresentar para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre Os Puritanos, de Dr. Martin Lloyd Jones, suas origens e seus sucessores. É interessante essa obra aqui, e eu posso dizer para os irmãos que o meu coração está fervoroso, sem nenhum exagero, sem nenhum misticismo, sem nenhuma falsidade e sem nenhum emocionalismo demais. Mas o meu coração está pegando fogo. Por quê, presbítero Paulo? Porque eu tenho lido esta obra, terminei de ler o livro do Dr. Martin Lloyd Jones também, Pregação e Pregadores. Terminei de ler um livro sobre o avivamento de Gales, no país de Gales. Também terminei de ler um livro chamado Pregação e Pregadores, já falei, né? E também agora estou lendo um livro de mortificação do pecado, de John Owen, um dos príncipes também dos puritanos. Sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho dessa maravilhosa obra. Eu já quero falar para os irmãos que essa obra ela tem cerca de 472 páginas, para ser mais específico. Foi uma palestra, várias palestras do Dr. Lloyd Jones, de 1959 a 1978. Detalhe, irmãos, ele pregando na conferência, praticamente dando um estudo numa conferência, e cada ano ele dava esses estudos. Cerca de 19 anos trazendo esse estudo aqui, e fez essa obra. As pessoas ouvindo ele escrevendo, ele falando, foi escrevendo, né? E aí teve essa obra de sucesso. Me chama muito a atenção, para quem nunca leu Os Puritanos, esse review é excelente, e eu indico para vocês Os Puritanos, irmãos, porque vocês vão aprender o que é de fato intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos num tempo que as pessoas estão com muita dúvida, mas esses homens aqui viveram intensamente, e não ia ter como ter dúvida, porque eles viveram o verdadeiro poder da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, vamos começar. O sumário, nós vamos trazer aqui para vocês verem que interessante, ano após ano, o que ele fez pregando a palavra de Deus e os temas. Primeiro tema, ele falou sobre, em 1959, avivamento, visão panorâmica, histórica e teológica. É interessante que ele começa esse livro praticamente puxando a orelha dos teólogos, de todos ali que estavam ali para ouvir. Porque ele fala, vocês querem ouvir dos puritanos, aprender dos puritanos só na parte teórica, ou vocês querem buscar esse poder como os puritanos buscaram? E aí? Fica a pergunta para os irmãos também. Vocês querem só ser mestres em puritanismo, ou vocês querem viver uma intensidade extraordinária de poder de Deus, intimidade com Deus, a ponto desses homens ganharem nações? E aí? O Espírito Santo vive, esses homens morreram. Continuando. Em 1960, ele prega sobre conhecimento falso e verdadeiro, um estudo de 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 ao 3. Em 1961, recapitulando, saber e praticar, ele diz, tem que saber e praticar. Não é só saber, é praticar também. Isso é muito interessante, né? O que adianta, se eu não me engano, Tiago vai dizer, mas o que adianta? Fé sem obras, né? A gente é salvo pela fé, mas e as obras? Concernentes ao que nós realmente aceitamos Jesus de verdade, obedecemos de verdade, ser imitador dele. E a imitação? Pois bem, em 1962, Perplexidades Puritanas,
de 1640 a 1662. Em 1963, ele vai falar um pouco sobre a vida daquele livro que eu li para vocês, daquele homem, né? John Owen, que é a mortificação do pecado. Ele fez aquele livro e ele vai contar um pouquinho sobre a vida deste homem puritano. Em 1963, John Owen. Em 1964, ele vai falar sobre John Calvino e George Whitefield. Em 1965, ele vai falar sobre Ecclesiola e Eclésia. Em 1966, ele vai falar sobre Henry Jacob e a primeira igreja congregacional. Em 1967, ele vai falar sobre Sandemanianismo. É isso mesmo. E em 1968, ele vai falar sobre William Williams e o metodismo calvinista galês. Em 1969, ele vai falar: podemos aprender da história. Em 1971, o puritanismo e as suas origens. Já curte esse vídeo. Em 1972, ele vai falar sobre John Knox, o fundador do puritanismo. Em 1973, ele vai falar sobre Warren Harris e o avivamento. Em 1974, ele vai falar sobre vivendo a vida cristã. Em 1975, ele vai falar sobre o cristão e o Estado em épocas revolucionárias, a Revolução Francesa e depois. Em 1976, ele vai falar sobre Jonathan Edwards e a crucial importância do avivamento. Em 1977, ele vai falar sobre a pregação. Em 1978, ele vai falar sobre John Bunyan. Irmãos, é muito interessante esse livro, porque praticamente ele traz puxões de orelha em vários teólogos do tempo dele, nas conferências a qual ele estava ministrando, como no nosso tempo também. Ele vai dizer, por exemplo, que hoje os teólogos radicais, eles olham para essas situações desses homens que entraram, por exemplo, em êxtases, homens como Charles Spurgeon, ao pregar, diz que foi abraçado pelo próprio Deus. Homens como George Whitefield, que vai dizer assim: olha, para. Ah, se vocês sentissem o que eu estou sentindo agora. Esses homens, muitos deles, entraram em muito poder, tiveram seus rostos resplandecentes, e por aí vai. E aí, os teólogos de hoje, e os teólogos até daquele tempo, porque ele puxa muita orelha, vai falar assim: não, isso é muito loucura, isso é muito doideira, isso é muito exagero. E aí ele diz na sua fala, Lloyd Jones, que estão extinguindo, expulsando, rejeitando o Espírito Santo, sendo que é o Espírito Santo que é vinculado com avivamento, e ele vai falar muito sobre avivamento nessa obra, traz salvação de almas, transformações genuínas, né? E nações inteiras recebem o poder do Espírito Santo. Como eu estava lendo um livro, como eu disse para os irmãos bem no começo, de Leonard Ravenhill, falando sobre por que tarda o avivamento, e ele diz muito bem, outro livro que eu li, que eu não falei no vídeo, né? Que tarda por causa da santificação, da oração, da busca, né? Que para muitos hoje é exagerada, mas é necessário para a mortificação da nossa carne. Então, irmãos, é um livro extraordinário, é um livro que ensina os pregadores a pregar com fogo, com poder, né? Ele conta até, eu esqueci o nome agora de um puritano, que 9 horas da manhã, quando ele ia pregar um sermão, antes dele pregar, as pessoas já choravam. As pessoas já choravam. Louvado seja Deus. Então é extraordinário. Eu sempre marco, assim para os irmãos verem, as partes que me tocavam, e tudo toca. É um livro muito gostoso, é um livro cheio do poder de Deus, é um livro que traz vida. Olha aí, e eu aconselho vocês ler, meditar, orar e pedir: Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo. Como Evan Robert, no país de Gales, ele diz: Senhor, quebra-nos. Senhor, quebra-nos. Agora eu quero fazer uma oração para você que chegou até aqui. Como eu disse para os irmãos, e eu sou muito sincero diante de Deus,
creio que eu sou uma pessoa sensível ao Espírito Santo. E a oração que eu quero fazer é o que está dentro de mim, para que o Senhor venha fazer nos nossos dias. Se você puder, nesse vídeo que você está aqui já há 10 minutos, curva sua cabeça, vamos fazer uma oração rápida em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por ler esse material. Obrigado, Senhor Jesus, por ler também da Tua Palavra, principalmente, meu Pai, o que o Senhor fez através do Teu Espírito Santo, em Atos, todo o livro de Atos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, arde em nós o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, mortifica a nossa carne, extermina a nossa carne no sentido pecaminoso. E nos encha, Senhor Jesus, com o Teu poder, com a Tua graça. Tira, meu Pai, toda a inverdade, tira toda a falsidade, tira todo o engano dos satanás, todos os demônios, meu Pai, que tem, meu Pai, lutado contra as verdades pautadas na Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, sopra em nós o Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Deus, até transbordar. Meu Pai, que as nossas vasilhas venham estar cheias de azeite. Em nome de Jesus, manifesta, meu Deus, a Tua graça sobre a vida de cada teólogo, de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. E se você tem vontade de sentir fervor, como esses homens sentiram, é só nós buscarmos, irmãos, o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Amém? Se possível, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Um abraço, paz.